Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de abril de 2014, é um sábado. O verbete é de número 2997, ele tem 5 páginas, 46 logias e 18 máximos. O tema é antagonismo, Locke interno, Locke externo, e foi elaborado, segundo a especialidade, holomaturologia. Quem redigiu o verbete já é o veterano, Gabriel Araújo. O Gabriel Aguiar de Araújo, ele é professor universitário, ex-empresário, graduado em ciências aeronáuticas, mestre em administração, pós-graduado em gestão financeira, controladoria e auditoria, num curso que ele fez de MBA. Ele agora é doutorando em administração. Ele é brasileiro, natural do Rio de Janeiro, capital, voluntário da Conscienciologia desde fevereiro de 2009 e docente em Conscienciologia desde outubro de 2010. O antagonismo Locke interno, Locke externo é a manifestação da dualidade da oposição no julgamento feito pela consciência quanto à atribuição de causalidade e ou responsabilidade sobre os atos e resultados decorrentes das próprias decisões pautadas em referenciais íntimos versus preceitos de outrem. E é uma sincronicidade com o nosso tema de hoje, do Círculo Mental Somático, que o tema foi livre pensar, né? Então, o verbete dele fez uma sincronicidade com o tema de hoje do nosso círculo. Em pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal, do referencial ambíguo, a interferência grupal na clareza autopensênica, a retilinearidade pensênica e os pensenes de causalidade. Fatologia, as diferenças de percepção sobre os acontecimentos, o estado motivacional intraconsciencial, a relação da consciência com as leis e regras às quais está submetida, o fiel da balança na hora H, a inter-relação existente entre o senso crítico e a capacidade de julgamento, a passividade entre os eventos vivenciados, o bifrontismo bloqueador da cosmoeticidade, o nível de influência das externalidades na intraconsciencialidade, os apriorismos e rotulações irracionais subcerebrais, a terceirização das escolhas e a necessidade de aceitação alheia. A gente chama a atenção que essa fatologia tem 22 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e que a gente convida vocês a lerem, porque a gente só leu uma partezinha pequena da fatologia. Na parafatologia, nós destacamos, então, o parapsiquismo enquanto chave das decisões pessoais, a projetabilidade lúcida, ampliadora da multivisão nas escolhas pessoais, a inteligência evolutiva norteando as decisões multidimensionais e as pressões extrafísicas afetando a lucidez. No detalhismo, ele colocou 13 máximos, e nós chamamos a atenção que na argumentologia tem uma taxologia, no qual, no âmbito da psicologia, ele apresenta a classificação da predominância do Locke of Control em 2 grupos extremos, de acordo com os estudos, aí, com a proposição do pesquisador estadunidense Julian Rotter. E na remissiologia, nós destacamos, então, os verbetes ancoragem consciencial íntima, alta autoridade vivencial, autodecisão crítica, alto valor íncito e conscienciocentragem. Frase enfática: identificar de modo lúcido os referenciais dos autopensenes e atos pessoais é a atitude coesa adotada pela consciência priorizadora da cosmoética, interassistência e completismo existencial. Questionologia: você distingue as reais causas dos próprios atos? Qual é o referencial predominante, o interno ou o externo? Na bibliografia específica, ele contribui com 5 fontes de referência. A mega-análise elaborada pelo João Paulo
São 20 palavras, conceitos que ele destacou como essência do verbete dele. Então, são elas: postura, controle, conduta, oposição, egocracia, influência, autovalor, autocrítica, divergência, dualidade, internalidade, externalidade, posicionamento, autorreferencial, autodecidologia, autodefinologia, holonaturologia, autocriteriologia, intraconscienciologia e autodiscernimentologia. Antes aqui da gente entrar propriamente dita na discussão, né, do seu verbete, queria aqui fazer umas divulgações aqui. Primeiro, convidar todos, tertulianos e tertulianos, para participarem aqui da promoção da compra antecipada do novo tratado do professor Valdo Vieira, que é o Léxico de Ortopensatas. Então, é uma promoção de modo que a gente, comprando antecipadamente, a gente está viabilizando aí a publicação dessa obra. Para você ter uma ideia, o preço dos 2 volumes, são 2 volumes essa obra, ele de 340, ele passa a ser 272, ou seja, 20% de desconto. Como é que a gente pode adquirir, ou entrar, ou participar dessa promoção da compra antecipada? Entrando em contato com a Editares, ou pelo e-mail editares@editares.org, ou pelo telefone 45, código de área, 2102-1407. 2102-1407. Ou pela Epígrafe, código de área 45, 3525-0867. 3525-0867. Ou também pelo Shopcons, que é www.shopcons.com.br. E a gente alerta que o frete é pago pelo comprador. E aí eu sempre faço a minha proposta, que é: compre antecipado, não pague o frete e venha aqui pegar o livro né, pessoalmente. Com isso, você tem uma oportunidade aí de fazer uma imersão aqui na Cognotas, né? Outra coisa também que eu queria comentar com vocês, mostrar para o pessoal tertuliano, que acho que vocês aqui estavam aqui de manhã, são a respeito dos 2 livros que foram lançados hoje pela manhã. O primeiro, que é o do Fernando Civelli, com a Marineide Gregório, que é Autoexperimentografia Projeciológica, Proposição Metodológica para Registro e Análise da Experiência Fora do Corpo. É esse livro aqui. Nesse livro, eles apresentam, né, a metodologia inédita para o projetor ou projetora redigir e anatomizar suas experiências fora do corpo, de modo autocrítico, transformando tais vivências em fontes de auto e heteropesquisa. Certo? Então, é lançado, está fresquinho, saiu essa semana. E o outro livro é da Sirlene Couto, que é Inteligência Evolutiva Cotidiana. É o segundo livro dessa mesma autora. Neste livro, ela traz a análise crítica de diversas situações do dia a dia da vida humana sob a ótica da evoluciologia aplicada, enfatizando a necessidade do emprego da inteligência evolutiva na condução e resolução de todas as crises pessoais em quaisquer dimensões e manifestação. Então, esses 2 livros aqui foram lançados. Na verdade, tiveram 2 lançamentos, ontem e hoje, né? Mas a gente não está divulgando aí para os teletertulianos também. Bom, agora, antes ainda de passarmos para as perguntas dos teletertulianos e tertulianos, a gente queria saber de você a motivação para fazer esse verbete, esse título, como foi o critério de você escolher esse título? O que te motivou? Então, dentro do meu processo de autopesquisa, eu comecei a identificar que muito da minha motivação não era baseado em padrões internos. Então, assim, eu vivia muito em função de pressões que as pessoas à minha volta faziam. Então, eu me filiava a um determinado grupo, seja profissional, seja de qualquer motivação, e eu via que, às vezes, eu estava fazendo algumas ações, tomando algumas atitudes,
e essas atitudes não eram, de fato, o que eu acreditava ou o que eu considerava o melhor para mim ou o melhor para todos. E isso sempre foi muito evidente na minha vida, né? E eu comecei a perceber que qual que era, de fato, a causa do meu comportamento, né? E eu comecei a fazer esse tipo de questionamento até também com processo religioso, né? Então, assim, eu tenho de formação, uma formação militar, e também sempre tive um processo religioso muito forte, e ambos os movimentos, né, militar e religioso, são muito dogmáticos, muito, digamos assim, a gente falou muito de lavagem cerebral, né, aqui de manhã, né? Tem muito a ver com o processo de lavagem cerebral. E, de alguma maneira, eu não conseguia ficar satisfeito com o rumo que a minha vida estava tomando, com as minhas decisões. De alguma maneira, eu sentia que não era só aquilo, sabe? Que estava faltando alguma coisa. E aí foi que eu entrei nesse processo de autopesquisa. Tá? E comecei a identificar, de fato, será que as minhas decisões não são baseadas em expectativas de terceiros? Né? E isso, quando a gente leva para o paradigma consciencial, com relação a como você lida com a multidimensionalidade, isso fica em proporções muito maiores. Porque uma pessoa que não está bem consciente da decisão que ela está tomando, ela fica muito sujeita a qualquer tipo de assédio, né? Porque ela está aberta, ela terceiriza as decisões. E foi isso. E além dessa questão pessoal, em vários cursos, em várias oportunidades, eu vi as pessoas comentando sobre Locke interno, Locke externo, e eu procurava e não achava nada na Conscienciologia, ou nada que talvez fosse... Porque assim, esse tema nem na própria psicologia ele é muito falado, né? Então o Rotter, ele fez esse estudo lá na década de 60, e isso ficou um pouco guardado lá, mas o pessoal da Conscienciologia usava mais. Eu queria entender também mais. Então foi esse processo de autopesquisa, junto com o processo da pesquisa mesmo do tema, que me motivaram aí a estar aqui hoje. Agora, eu achei interessante que você colocou sob forma de antagonismo, né? E a gente sabe que não pode também excluir totalmente o Locke externo, porque senão você não convive com os demais. E aí você isso é algo que a gente vai debater aqui, viu? Vamos debater, né? Porque, assim, o que acontece? O grande processo é de lucidez. Então, quando eu não sou tenepsista, mas acredito assim, quando tem um amparador junto com um tenepsista trabalhando, há um processo de confiança. Só que a grande questão é o tenepsista estar lúcido que ele está dando passividade. Então, eu acho assim que tem uma confusão conceitual. Por exemplo, eu vou sair de casa. Vou sair de casa, eu vou olhar a meteorologia para saber se eu vou sair de casaco, se eu vou levar guarda-chuva ou não. Ou seja, eu estou buscando referenciais externos. Só que a decisão é interna. Eu tive a decisão, a lucidez de procurar o externo. Entende? Tem uma diferençazinha básica. Outra coisa é alguém falar, você tem que ir de casaco. E aí eu vou de casaco porque alguém mandou ir de casaco. Entende a diferença? Então, acho é bom esclarecer desde o início, né? Então, vamos lá. Alverbetógrafo, professor Gabriel, Pensenologia, página 22. Final da primeira linha, como não sofrer a interferência grupal na clareza autopensênica das nossas decisões cotidianas. Essas 3 primeiras perguntas estão vindo de Cusco, Peru, para você. Oi? Essas 3 primeiras perguntas estão vindo do Peru para você. Opa, que ótimo. Olha, é muito difícil, né? A gente está imerso na sociedade. A nossa própria formação é social, é cultural. A gente incorpora aspectos que são do meio em que a gente vive. Porém, a gente tem a nossa paraprocedência. A gente tem a nossa paragenética. A gente tem toda aquela experiência do passado. O que eu vejo? Para a pessoa conseguir neutralizar as influências negativas e conseguir aproveitar as influências positivas, porque também não adianta a gente se fechar. Porque às vezes a gente perde muita riqueza de coisas boas que estão à nossa volta. Acho que talvez esse seja o principal motivo da gente estar aqui. Da gente aproveitar a riqueza consciencial das pessoas que estão à nossa volta. E dos desafios que nós passamos do lado dessas pessoas. Então, o principal aspecto é, primeiro, você identificar o que de fato é interessante e o que de fato não é interessante. Só que para você conseguir ter uma boa identificação, você tem que conseguir
enxergar de fora. É aquele negócio, a gente tem que estar se perguntando, eu estou pensando ou estou sendo pensado? Qual que é a qualidade desse pensamento? Onde isso está me levando? Né? Então, assim, quando a pessoa tem lucidez para isso, fica mais fácil ela se posicionar com relação ao grupo. Porque, às vezes, você está em um grupo que tem muitos trafores, mas também tem trafares. E aí cabe a gente, dentro do nosso processo do que é melhor para todos, ou do que a gente considera que seja melhor para todos, que é o processo da cosmoética, a gente ir dosando essa relação. Agora, isso tem a ver com o processo da experimentação. Então, assim, isso o próprio professor Valdo colocou de manhã, você também, Rosa, né? Que aquele pesquisador, aquela pessoa, aquela consciência que está sempre à frente do processo, do princípio da descrença, da experimentação, ela começa a ficar com mais o quê? Mais traquejo. Ela começa a ter mais experiência em lidar com as verpons, com o que é novo, com o que é diferente. Então, assim, o que eu acho que é isso. Agora, uma coisa interessante é a pessoa não ter medo de errar. Né? Que se está num grupo, se fez uma besteira, paciência, a gente é maturo mesmo, né? Em algum nível, pelo menos. Né? Em outro, a gente já está amadurecido. Então, paciência, vamos lá, erra e aprende e toca o barco. Eu estou lembrando, você resgatou coisas lá do círculo, né? E eu pensei aqui no látero pensene. O látero pensene, se você tem um látero pensene, né? Uma ideia, um exopensene, e você percebe que ele está... você considera isso um lock interno se você vai, mesmo sem compreender aquilo, ao admitir aquilo, você acha que é um lock interno, porque admitiu. Então. Por exemplo, tem uma extrapolação aqui de serenismo. Certo. Eu não compreendo totalmente, mas é um látero pensene. Isso para você, mas aí eu acho que é viável, eu raciocinei em cima, então isso é lock interno. Não. Não. Assim, se foi patrocinado, eu acredito que seja externo. A diferença é o seu posicionamento com relação a isso. Em relação a isso. Então, por exemplo, é a lucidez. Olha, eu tenho um padrão pensênico, isso é interessante que mostra, e deixa bem exposto a importância da autopesquisa. De você saber, de fato, qual que é o seu padrão pensênico, o seu rastro pensênico. Então, por exemplo, tanto um rastro pensênico, uma intrusão pensênica cosmoética quanto anticosmoética, a questão do locus de controle passa pela identificação disso. Então, se você não identifica, você está com locus externo. Está com locus externo, lógico. Alguém está pensando por você. É o que eu falei da sutileza do parapsiquismo. E é o que, assim, 99% da humanidade sofre, de alguma maneira. E, além disso, tem uma coisa muito interessante, que é a questão, hoje, do sistema capitalista que a gente vive. Então, por exemplo, a gente é bombardeado com propaganda, publicidade. Se a pessoa não está muito ciente do que ela quer, ela entra numa determinada loja para comprar um produto, ela sai com o carrinho cheio. Né? Por quê? Porque você está o tempo todo sendo estimulado a tomar decisões. Né? Eu acho esse limite assim, muito tênue, sabe? Esse limite, assim. Porque, por exemplo, o exemplarismo de uma pessoa. Você vê que aquilo o nosso princípio do exemplarismo pessoal, né? É uma condição de influenciação mesmo, né? Sem dúvida. Entendeu? Então, assim, esse limite assim, de você estar sendo influenciado e você está decidindo ser influenciado, é um limite bem tênue. É bem tênue. Agora, é por isso que o verbete está na holomaturologia. Pois é, né? Porque é algo que a gente vai desenvolvendo com o passar do tempo. Só que, é aquele negócio, se você está aberto, eu acho que, assim, nessa questão do locus, né? Loc, gente, é locus of control, né? O lugar de poder, de controle. Né? Então, é bem provável que uma consciência frágil psicologicamente, ela ainda está com um processo muito externo, ela ainda depende muito. Né? Então, quando ela vai amadurecendo, ela vai refletindo, e isso aí tem muito a ver com o próprio processo cultural, né, religioso, dogmático, enfim. Quando você começa a desenvolver um senso crítico, uma capacidade de julgamento, isso te dá uma outra posicionamento de vida. Né? Então, assim, eu acho que e até também assim essa questão do locus de controle é falado também no meio do empreendedorismo. Né? Por quê? Porque um bom empreendedor é aquele que acredita no poder dele, de planejamento dele, de execução dele.
né? E isso aí só tem um jeito, é por meio da experimentação mesmo, né, que a pessoa vai ficando mais madura. Em Fatologia, página 22, segunda linha, poderia esclarecer sobre a relação da consciência com leis, regras às quais a pessoa está submetida? Então, aí tem um erro de português, né? O E vem para entre leis e regras. O que acontece? Eu coloquei isso aqui porque tem algumas pessoas... eu estava pensando muito no processo do nazismo. Coloquei isso aqui. Tem uma foto que estava na internet há um tempo atrás, que era um monte de gente fazendo aquele símbolo, né, do nazismo, e tinha um cara que não estava fazendo, só um. E eu fiquei pensando sobre aquele camarada. Olha, ele de alguma maneira ele não devia estar concordando com o que estava se passando ali. E às vezes, isso tem a ver com o processo de grupalidade. Porque todo grupo tem suas regras implícitas. Às vezes aquela norma tácita, que ninguém fala, mas existe. Né? Então, assim, é para a pessoa mesmo como ela se relaciona com aquilo. Não necessariamente porque está escrito ou porque uma coletividade julga que aquilo ali é o ideal, ou é o melhor para todos, que aquilo ali de fato é o melhor para todos. Costume, tradição. Exatamente. Tudo isso E a própria legislação. leis, né? Por exemplo, a gente vai pegar esse novo Código Florestal. Tem interesse da bancada ruralista, tem interesse de outras pessoas, de capitalismo. Então, assim, é para a consciência se posicionar como consciência. E estar com o senso crítico dela muito atento, que às vezes o que está na lei não é o cosmoético. Às vezes o nível de cosmoética é muito acima. Né? É o que eu coloquei aqui de threshold level. Né? O nível de sarrafo, em termos de locus de controle, para quem procura, de fato, evoluir por conta própria, de fato... desenvolver-se enquanto consciência, às vezes essa relação ela tem que ser mais discernida, mais lúcida, e não ir no que está no fluxo. Foi isso que eu quis mais ou menos posicionar aqui. Fatologia, página 23, sétima linha. Como não cairmos no auto-engano natural ao pré-serenão? E em seguida, como fugirmos da ilusão dos pseudo-ganhos? Então, vamos com relação ao auto-engano natural pré-serenão. O que acontece? Eu não sei como está o locus de controle dos serenões. Tá? Não sei. Não consegui ainda perguntar isso para um serenão. Mas, por hipótese, eu coloquei que o pré-serenão, ele se equivoca. Ele possui seus auto-enganos. Né? O que acontece? Como sair disso? Amadurecendo, experimentando. A única maneira que eu vejo, esse é o próprio mecanismo da vida. Né? A gente está aqui exatamente para a gente conseguir ter mais experiência, ter mais cognição, que vai dar um embasamento para a gente maior. E isso tem a ver com a nossa capacidade de enxergar o mundo. Né? Então, assim, não tem como a gente fugir do auto-engano, a não ser pela experimentação. Então, a gente vai errar muitas vezes, a gente vai se enganar muitas vezes, mas é exatamente esse processo que vai levar a gente a amadurecer com relação àquelas condições. Alguma coisa nova. E eu acho que não tem nada de errado nisso. Né? Então, assim, isso é um processo de crescimento mesmo. A gente não pode, digamos assim, culpar a criança por ser uma criança. Não. É o processo de desenvolvimento cognitivo dela. E a gente não pode se culpar por sermos pré-serenões. É o nosso processo de desenvolvimento. Então, assim, o que eu digo, para você se livrar do auto-engano, experimente e erre bastante. Que assim você vai aprender a não errar mais. Não tem outro jeito. Tem um crescendo que o professor Valdo sempre usa nos verbetes dele, que a gente também continua usando, que é o crescendo erro-acerto. Não é que o erro vai ficar cada vez maior até chegar a um acerto, não é isso, mas a ideia é que o erro faz parte do acerto. Então, se errando, você vai metabolizando aí o acerto, não que o erro vai ficando grande a ponto de repente, ele virar uma coisa certa. Um exemplo disso é que, por exemplo, nós viemos com a nossa paragenética, com a nossa paraprocedência. Então, por exemplo, hoje, todo mundo aqui deve ter sido confrontado com uma situação em que seu nível de cosmoética, seu nível de maturidade já fez com que você tivesse um posicionamento mais acertado do ponto de vista cosmoético e evolutivo. Isso já mostra que, de fato, em algum momento a gente parou para refletir sobre o que a gente já tinha errado antes ou já tinha errado de fato e aprendeu com aquele erro. Então, não tem nada de errado. A outra pergunta era a ilusão dos pseudo-ganhos, era essa? Como é que você pode fugir da ilusão dos pseudo-ganhos? Como é que pode fugir disso?
Então, o que acontece? Pseudo-ganho, né, já diz tudo. Né? A pessoa acha que está ganhando alguma coisa, mas na verdade ela só está perdendo. Então, isso para mim se constitui como uma ilusão. O que acontece? Com relação ao locus de controle, né? Às vezes a consciência ela está querendo fazer média. Né? Isso acontece, acho que em qualquer lugar que a gente for, a gente vai ter pessoas querendo fazer média, querendo agradar a todos, e ela esquece dela mesma, ela esquece de fato do que ela veio fazer, por exemplo, que tem a ver com a programação existencial. Ela não reflete sobre aquilo que de fato vai trazer ganhos em termos de qualidade de vida, em termos evolutivos, para ela e para o grupo dela. Então, por quê? Porque ela fica presa a esses seus ganhos. Isso, assim, talvez seja o erro mais básico do ponto de vista evolutivo que uma consciência ela possa executar. Então, como é que a gente foge dessa ilusão dos pseudo-ganhos? Eu acho que é refletindo muito. Né? Toda ilusão ela tende a desaparecer onde você tem esclarecimento. Né? Esclarecimento gera desassédio. Então, assim, quando você esclarece, quando você está esclarecido sobre aquela condição, você consegue tomar uma decisão melhor e fugir dos pseudo-ganhos. Agora, para você ter um nível de reflexão, você vai ter que se organizar. Aí entra uma série de outros aspectos que a consciência vai ter que arrumar para conseguir chegar naquele nível de desassédio. Quando a gente está falando em pseudo-ganho, a gente está falando de assédio, autoassédio. Né? Então, assim, a consciência vai ter que começar a refletir e ver onde ela está, de fato, perdendo e se reciclar. E aí vem um tema que o próprio professor Walter colocou, né? Que livre pensar está aberto a se reciclar. E eu acho que esse é o principal aspecto quando você fala de locus de controle e de holomaturologia, é o aspecto da reciclagem. A capacidade que a consciência tem de mudar de patamar. Professor Gabriel, Fatologia, página 22, última linha. Poderia aprofundar sobre o desamparo aprendido na condição de cristalizador da cognição? O desamparo aprendido é aquela condição em que a consciência ela passa por um período de muitas, digamos assim, muitas baixas, né? Que tudo dá errado, às vezes está associado a um tipo de depressão específico também. E aí o que acontece? Ela acredita que nada que ela vai fazer vai surtir um efeito positivo. Então ela acha assim, que ela está largada, digamos assim, às traças, evolutivamente, em termos dos projetos dela. Então ela começa o quê? Ela começa a acreditar e a internalizar que ela não é capaz, que ela não vai mudar, que não adianta o que ela faça, ela não vai mudar as coisas. Então, assim, isso de alguma maneira vai cristalizando a consciência, vai cristalizando a cognição da consciência e a capacidade dela experimentar. E aí, isso é o que para mim? É o ápice do Locke externo. Ou seja, a consciência ela não faz correlação mais ao esforço dela, às idiosincrasias dela, o que ela tem de positivo, de valor, ela não consegue de alguma maneira mais entender isso. Ela se desvaloriza no nível máximo, digamos assim. Tá? E isso, de alguma maneira, vai ter sequelas cognitivas. A pessoa que não se valoriza, a pessoa que não consegue enxergar um mínimo de trafor, o que quer que seja, de alguma maneira, isso aí vai gerando algumas sequelas. Agora, isso é muito interessante da gente pensar e refletir, que tem a ver com os valores que a gente considera. Então, por exemplo, se eu usar o paradigma da Socin, o paradigma de que as pessoas bem-sucedidas são as pessoas que têm dinheiro, por exemplo, né, são as pessoas que estão na moda. Isso aí, se a pessoa não conseguir se enquadrar nesse padrão e o locus de controle dela for muito externo, ela começa a sofrer profundamente, absurdamente. Por quê? Porque o que ela valoriza, ela não alcança. E, de alguma maneira, isso vai gerando uma série de sequelas, né? Complexo de inferioridade, uma série de problemas psicológicos mesmo. E talvez, considerando isso para várias vidas, olha o problemão que essa consciência vai ter. Então, por exemplo, o processo do ideal do perfeccionismo religioso, né, que você só vai para o céu se você for perfeito. Imagina quantas vidas a gente não vem escutando essa mesma ladainha, essa mesma historinha, né, para boi dormir, e a gente vai internalizando isso para a gente, e a gente não é perfeito. E aí o que acontece? A gente começa a se depreciar, a gente começa a não assumir os nossos trafores, né, e aí vira uma bola de neve anticosmoética. Né?
No final na página 22, final da quarta linha, poderia aprofundar o bifrontismo bloqueador da cosmoeticidade? O que acontece com o bifrontismo? É aquela pessoa que não se posiciona, né? Ela está com o rabo preso com alguma outra condição, né? Então, se você tem duas frentes, e às vezes essas frentes são antagônicas, né? Então, o que acontece? De alguma maneira você vai ter que fazer negocinho, você vai ter que negociar, né? Porque se um determinado grupo que você participa tem algum tipo de antagonismo em termos de ideias mesmo, de posicionamentos, de alguma maneira você não vai conseguir estar íntegro ali. Aí entra o processo de autenticidade consciencial e entra o processo de locus de controle. Essa consciência, ela dificilmente vai conseguir se posicionar e ser quem ela é. E não tem cosmoética se você não se posicionar e ser quem você é. Não existe atitude, para mim, hoje, mais cosmoética de você assumir quem você é. E respeitar os seus trafores, os seus trafares e os seus trafais. E não tem nada de errado nisso, ter trafor, trafar e trafal. Faz parte do processo. E quanto mais trafor, lógico, mais discernimento, mais capacidade de ter uma vida mais deliberada e mais tranquila, melhor, enfim. Em Fatologia, página 22, sétima linha, poderia exemplificar os apriorismos e rotulações irracionais subcerebrais e, em seguida, os condicionamentos limitadores da manifestação assistencial? Essas duas passagens aí, elas estão muito relacionadas entre si. O apriorismo e rotulação, que tem a ver com preconceito, está relacionado assim, à pessoa... Quando eu coloquei isso aqui, eu pensei muito assim, em como a gente absorve valores culturais sem pensar. Então, o exemplo do nazismo é um exemplo clássico. Então, assim, como aquelas consciências, elas incorporaram aquilo de maneira crítica. E elas nem refletiram. Se a gente parar para pensar, gente, os trafores de todo mundo, eles estão aí. Todo mundo tem trafó e trafar. Então não justifica você distinguir uma pessoa porque ela é de uma etnia X, ou por causa da cor da pele, ou por causa de qualquer outro motivo que seja. Uma das regras do nazismo, da divulgação do nazismo, que eles tinham uma regra que era a seguinte: você fala uma mentira o número suficiente de vezes até que aquilo vire uma verdade. Então, por aí você vê como é que o loco externo é usado, pela propaganda. Exatamente. E toda forma de dominação passa por isso. Porque se você está dominando, de alguma maneira você está impondo a sua vontade sobre outrem. Ou seja, aquela consciência está com o loco dela deslocado para o externo. Então, assim, eu acredito que quanto mais a consciência vai ficando madura, mais ela vai ter refletido sobre uma série de aspectos relativos à vida dela, sobre os posicionamentos que ela toma com relação à vida dela, e mais o locus de controle vai ser internalizado. Isso não quer dizer que ela vai estar se fechando. É simplesmente que o poder de lucidez dela, de deliberação dela, está maior. E aí ela vai usar as informações externas para trabalhar isso aí internamente. Com relação ao condicionamento limitador da manifestação assistencial, imagina se você tem um preconceito com um determinado grupo e aparece na tua TENEPS aquele determinado grupo. Aí você fala assim, não, gente, eu não posso, obrigado, porque eu não curto, ou não valorizo. Isso tem muito a ver com a questão mesmo de falta de visão, de universalismo mesmo. Universalismo, sim. E quando a gente para pensar que no planeta Terra tem 7 bilhões de consciências, não sei quantos bilhões de consciências, e no nosso sistema solar tem mais não sei quantos bilhões de planetas, talvez com bilhões de consciências. É uma postura muito, extremamente imatura, infantil, assim, mas assim no nível que a gente fica até vermelho, É uma consciência não conseguir entender o próximo, não conseguir, de fato. E uma coisa interessante é o seguinte: não entender o próximo não quer dizer que você vai ter que dormir com o próximo. É simplesmente compreender a condição do próximo. Que outro dia eu estava vendo discussão sobre... Nem de pegar as ideias dele para você, exatamente. Necessariamente. É binômio admiração e discordância. Exatamente. Outro dia eu estava vendo uma discussão sobre pena de morte no Brasil. E aí estavam falando sobre as piores com os réus possíveis. E aí tinha pessoas que não defendiam a pena de... que falavam assim, gente, pena de morte não é razoável. E aí as pessoas que defendiam a pena de morte falavam assim, então pega um estuprador, um ladrão e leva para tua casa. Não, eu pensei, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra.
né? Ou seja, as pessoas não conseguem, às vezes, separar, né? Assim, a sociedade hoje já tem estrutura para tratar uma pessoa, botar na prisão, reeducar a pessoa. Não tem 8 nem 80 mais. Isso é um pensamento muito ainda impulsivo, pouco refletido, né? Já foi. Na Fatologia, página 23, segunda linha, a patologia da heterocompetitividade exacerbada. As socins do mundo inteiro são absurdamente competitivas em todas as áreas, sendo condicionados a isso já na ressoma. A pergunta é: como fazer com que tal patologia seja vista como uma crescente benéfica? Caso isso já seja considerado benéfico, será que o problema não esteja em quem incita a tal prática sem ter controle de si mesmo e sequer cosmoética? Muito boa pergunta. Assim, eu achei engraçado que ele falou da competitividade da ressoma, né? Eu imaginei os espermatozoides. Eu também. No outro, a corrida dos espermatozoides, eu pensei nisso também. Mas a questão toda é a seguinte. Eu coloquei aqui a patologia da heterocompetitividade exacerbada, né? Que aí entra o propósito. Eu acredito que um certo nível de competitividade, principalmente de você com você mesmo, seja sadio. Tá? Tem gente que vai questionar isso, tudo bem. Mas, assim, no meu entendimento hoje, um estímulo, às vezes, em termos competitivos, pode ajudar a consciência. Um autodesafio, né? Um autodesafio, ou até mesmo uma questão, assim, de você observar o próximo, a questão do exemplarismo. Assim, não é uma competitividade, digamos assim, patológica, destruidora. É a questão da crítica destrutiva e construtiva. Tá? Agora, que a sociedade, ela vive nesse processo, ela vive. Mas, de alguma maneira, por exemplo, o leão, ele compete com outros leões. A zebra compete com o leão, enfim, na natureza, todo mundo, assim, de alguma maneira, está competindo. Deve ter um porquê. Né? Essa inteligência da competição, ela ainda faz muito parte da nossa vida animal. Tá? Porém, à medida que você vai crescendo, em termos de maturidade evolutivo, essa competição ela toma outro caráter. A gente não compete mais pela nossa sobrevivência, por exemplo. Né? Compete assim, no nível bem mais sutil. Né? Ninguém compete por um prato de comida. Né? Compete talvez por uma questão mais de conforto ou uma questão mais também de raciocínio, de pensanidade. Eu acredito o seguinte, enquanto a gente viver num sistema, por exemplo, econômico, em que a competição ela é a única maneira das pessoas sobreviverem, a gente ainda vai ter isso ainda por muito tempo. A partir do momento que a gente consiga socialmente se organizar melhor, e isso eu acho que vai demorar um tempo, por quê? Porque a gente só vai conseguir ter isso aí quando a sociedade como um todo, né, os 7 bilhões, 8 daqui a pouco, 9 daqui a pouco, 10, enfim, a gente conseguir se organizar de uma maneira em que a competição seja mais interna. O locus da competição passa do externo para o interno. E aí isso tem a ver com os pseudo-ganhos novamente, com o processo de autocorrupção. Por quê? Está aqui, eu achei muito interessante que o Rotter coloca isso. A pessoa com o locus de controle externo, ela exige mais dos outros. Né? E a pessoa com locus de controle interno, ela exige mais de si. Então, o que acontece é quando as pessoas, no geral, a sociedade, conseguir valorizar o locus de controle interno, ou seja, elas conseguirem se posicionar mais, não importa a opinião do amiguinho, não importa o que o outro vai pensar, e ela, de alguma maneira, dentro do nível de discernimento dela, ela se posicionar, aí sim eu acho que a sociedade vai conseguir sair dessa competição exacerbada. Mas, de qualquer maneira, no âmbito íntimo, no aspecto pessoal, intraconsciencial, a pessoa que conseguir competir com ela só... Sem sofrimento. Sem sofrimento, sem como é que é o chicotinho, né? Mas aí o próprio chicotinho, se a gente for analisar também, já pode ser uma questão dogmática, de caráter externo, do perfeccionismo e tudo mais. Quando a pessoa consegue, de fato, entender isso, a competição vai se tornar uma competição sadia. Professor Gabriel, Fatologia, página 22, terceira linha, poderia falar a respeito da inter-relação existente entre o senso crítico e a capacidade de julgamento? Como podemos estar mais atentos a essa inter-relação? Essas perguntas agora são de Madrid para você. Opa. Bem, eu coloquei como uma inter-relação, né, algo correlacionado, o senso crítico e a capacidade de julgamento.
A questão toda é a seguinte: quanto mais a consciência ela experimenta, mais aquilo ali vai dando condições dela emitir um julgamento melhor. Então, assim, quando uma pessoa está aprendendo um determinado ofício, né, o senso crítico dela é o quê? Com relação àquele ofício? É baixo. Por quê? Porque o nível de experimentação, a capacidade cognitiva dela face a uma nova condição, ainda está o quê? Em desenvolvimento. Então, assim, à medida que alguém vai, assim, por exemplo, um professor vai orientando um aluno, à medida que aquele aluno vai se desenvolvendo, ele vai experimentando, ele vai estudando, ou seja, ele vai pegando a experiência de terceiros, a experiência dele mesmo, e ele consegue criar uma massa crítica, ele consegue ter o quê? Mais domínio do que ele está fazendo, naturalmente o julgamento dele vai acabar se refinando, né? Ou seja, o julgamento tem a ver com a capacidade de você decidir. Se você consegue, de alguma maneira, internalizar os aspectos e, de fato, entender o que você quer, entender o seu papel num determinado mecanismo, isso fica muito melhor, fica muito mais acertado. E aí remete à questão da mini peça, né, no maxi-mecanismo. Ou seja, a partir do momento que a consciência ela consegue entender o papel dela, em qualquer esfera da vida, não estou dizendo só em termos de conscienciologia ou em termos de proexis. Lógico que está tudo totalmente correlacionado, imbricado. Mas, assim, no dia a dia mesmo, nos pequenos detalhes do dia a dia, às vezes você está passando uma determinada rua e vê uma situação. Assim, uma pessoa cai na rua, por exemplo. Às vezes você se pergunta, por que eu estou aqui exatamente nesse exato momento? De alguma maneira, se você não está percebendo isso, se você não está com o seu senso crítico elevado, se você nunca parou para refletir sobre o seu papel assistencial, o seu papel enquanto cidadão na sociedade, as suas decisões vão tender a ser menos acertadas. Então, está muito relacionado a isso. E aí é um convite, né, que eu faço às pessoas, experimentem. Né, tire a riqueza da experiência. Né, não sejam aprioristas. Degustem cada experiência que vocês tiverem, porque é isso que vai trazer a riqueza e vai trazer o senso crítico para as melhores decisões. E as melhores decisões que vão dizer qual que é o seu nível evolutivo. Né? Então, assim, uma coisa vai estar sendo muito relacionada sempre com a outra. Então, continuando em fatologia, página 22, terceira linha, poderia explicar o que seria o fiel da balança na hora H? O fiel da balança na hora H que eu vejo aqui é o que a pessoa vai considerar quando uma situação chega para ela. Então, por exemplo, às vezes você é confrontado com um desafio, com uma situação nova, né? A gente está falando muito de neo-verpon, né? De neo-ideias e de novas situações. E é o que de fato, qual vai ser o referencial que a pessoa vai se utilizar para tomar uma decisão, para reagir, para agir em função das condições. Ou seja, aqui eu quis frisar a hora H, né? Aquela hora que não tem como fugir. Né? Então, assim, imagina assim, em situação, né? Um piloto de avião está lá pilotando o avião dele e dá uma pane no avião. Aí o que você vai fazer? Qual que é o fiel da sua balança? Tu vai rezar? Ou tu vai pegar e tentar resolver o problema? Para tentar salvar a vida, pousar, enfim, qualquer coisa. Então, assim, é exatamente isso. E às vezes as pessoas estão tão no automático e estão em tantas situações assim que a gente não reflete sobre o que a gente faz. Às vezes a gente está num processo de tradição cultural, ou um processo de automimese, robotização, que a gente não para pensar. Então, assim, o fiel da balança é exatamente isso, é a pessoa ter o discernimento, a lucidez, para decidir o que é melhor para todos naquele momento. E isso tem a ver com a bagagem que ela tem e tem a ver com o locus de controle dela. Ainda em fatologia, página 22, sexta linha, poderia discorrer sobre as doutrinações de todas as naturezas? As doutrinações... Sexta linha. Sexta linha. Página 22. 22, sexta linha? Deixa eu ver se é na 23. Pode ser que seja 23. Aqui está escrito 22. As doutrinações de todas as naturezas. Olha, quando a gente está falando de doutrina, a gente está falando sobre um corpo de, digamos assim, de ideias, né? Em que definem algo. Ou seja, você está falando de definição. Existem doutrinas, digamos assim, talvez que possam ser cosmoéticas. Por exemplo, vai pensar na doutrina jurídica, né, doutrinamento jurídico. Agora, a questão toda é como a consciência se posiciona. Isso tem a ver com a grupalidade que já foi perguntada no início. Né? Então, assim, doutrinação é uma palavra que eu não gosto muito, tá? Tem um poder
meio forte, né, de doutrinação, porém, eu não excluo como sendo algo totalmente anticosmoético. Eu acredito que possa ser cosmoético. Porém, eu acredito... Peraí, explica. Doutrinação cosmoética? Doutrina cosmoética, por exemplo, do direito. Tu vai pegar os códigos do direito, a doutrina do direito. Mas aí a doutrina tem outro significado. Tem outro significado, porque a doutrinação é o ato de doutrinar o outro. Nesse aspecto não é totalmente externo. O locus estaria totalmente externo. Você força uma condição. É lavagem cerebral mesmo. Ok, então não. Agora, quando você fala doutrina, é como se fossem princípios do direito. Exatamente. Por isso que eu também não gosto dessa palavra. Eu também não gosto da palavra. É igual doutrina espírita. Exatamente. Não é bom. Dá uma ideia mesmo já de limitação. Que você limita, se você está seguindo aquilo, você está limitado àquilo ali. E realmente, qualquer tipo de limitação é anti-universalista. Evoluir é mudar. Né? Mudar para melhor. É uma mudança qualificada. Então, se você quer mudar, você vai ter que, de alguma maneira, sair de algum limite. Então, realmente, a doutrinação, sobre esse aspecto, ela é totalmente dogmática. E sendo dogmática, é totalmente externa. Ou seja, você pega a consciência e tira a capacidade dela, talvez, de pensar. E você, tirando a capacidade dela de pensar, você tira o que ela tem de mais rico, né? Que é o processo evolutivo dela. Que passa pelo quê? Pelo mental soma. Então, sem desenvolvimento mental somático, não tem holomaturidade, não tem cognição que vai, de fato, trazer o bem-estar para a consciência. Eu gosto de linkar muito essa questão do bem-estar consciencial, não só aquele bem-estar intrafísico, né? O bem-estar consciencial com esse processo de amadurecimento e esse processo de entendimento mental somático, da vivência consciencial, né? E aí, fazendo já, né, puxando, né, os assuntos, tem a ver com o que a gente falou no círculo hoje, é a questão de você fazer uma meta-análise. É a análise da sua análise. É a análise do seu pensamento. É pensar sobre o pensamento. Né? E isso é muito interessante porque, às vezes, a gente está tão acostumado a ir num fluxo cultural, num fluxo do que as coisas sempre foram assim, e a gente não presta atenção nos detalhes. Como a gente, às vezes, é enganado, auto-enganado, como, às vezes, os posicionamentos eles são maquiados para parecerem alguma coisa que não são, né? E as pessoas vão repetindo aquilo ali até aquilo ali parecer uma verdade, e se você não estiver bem atento, e isso é muito sério, porque a consciência, ninguém é responsável por ninguém, né? Assim, não tem mamãe e papai, né? É a consciência pela consciência. E se ela não estiver atenta a isso, ela acaba entrando num rolo compressor das interprisões, porque ela aceitou ser dominada, ou ela está dominando, e a interprisão. Não é só o dominado ou o dominador, está todo mundo junto, né? E essa condição é algo para a gente se refletir, né? Em Fatologia, página 23, terceira linha, de baixo para cima, a autoestima baixa, alimentando comportamentos de fuga. Essa baixa autoestima não estaria associada à autoincoerência? Poderíamos dizer que a autocoerência é diretamente proporcional ao desenvolvimento do Locke interno? Olha, vamos por partes. Sim, a autoincoerência tem a ver com a autoestima baixa. Por quê? Mas assim, vamos entender. Porque, naturalmente, uma pessoa que tem autoestima baixa, ela não valoriza os seus trafores. E ela não valorizando os seus trafores, ela acaba terceirizando para outra, que ela valorize talvez aqueles trafores daquela pessoa. Então, assim, isso tem muito a ver com o processo de gurulatria, por exemplo. Né? Então, se você está com o seu locus de controle interno, se você está, de fato, você entende o porquê do seu posicionamento, é impossível você ter autoestima baixa. A autoestima baixa nasce de uma falta de compreensão do próprio posicionamento. É o que eu falei, trafor e trafar todo mundo tem. Todo mundo. Tá? A questão é como você vai lidar com isso. Então, a pessoa que tem uma autoestima baixa, ela não está valorizando os trafores, em detrimento do quê? Da valorização dos trafares. Ao passo que essa valorização vai levar ao quê? Que ela terceirize. E a terceirização vai levar obrigatoriamente a uma condição de autoincoerência. Por quê? Por mais que você terceirize as suas decisões para uma pessoa que tenha lucidez e seja cosmoética, às vezes aquela consciência não sabe do que você precisa. Por mais que ela esteja com boa vontade de ajudar, por mais que a intenção daquela consciência seja cosmoética, em última instância,
Só você é capaz de dizer o que você precisa. Né? Então, assim, são detalhes, a questão da autocoerência e a questão da baixa autoestima, mas isso está muito presente. Agora, com relação ao locus de controle interno e a autocoerência, é totalmente relacionado. Porque uma pessoa que consegue se posicionar em função do seu digamos assim, da sua capacidade cognitiva, do que ela acha que é certo, ela de alguma maneira vai estar posicionada coerentemente. Não tem como. É totalmente correlacionado. Queria saber se tem alguém entre vocês aí com o microfone querendo fazer pergunta. Tem 2 perguntas. Deixa de... Depois você faz, tá? Gabriel, primeiro, parabéns. Você é um exemplo para todos nós aqui. Bem, eu queria que você detalhasse sobre a teoria behaviorista em relação ao seu tema. Está na detalhismo, teoriologia. Teoriologia. Qual teoria? A teoria behaviorista que você colocou aqui. A teoria behaviorista está relacionada ao comportamento, né, das consciências. Então, eu coloquei aqui mais para a gente raciocinar com relação a o que leva a gente a se comportar de uma determinada maneira. Né? O que leva a gente a ter um comportamento específico. Tá? Então, assim, eu trouxe as teorias para que as pessoas conseguissem entender o que já foi pesquisado acerca desse tema. Tá? Então, é basicamente isso. Tá? Ficou claro ou não? Ficou. Só que também tem a teoria cognitiva também, que é mais para pensar mais, para ter o sentido também, mas não sei se você colocou isso em algum outro lugar. Olha, não lembro. Não lembro. Porque aí você está analisando o comportamento. Nisso que você também está analisando, você está fazendo cognição também, né? Sim, faz todo sentido. Ele falou em alguma coisa de cognição aqui, eu não sei. Faz todo sentido. Mas falou. Mas não a teoria. Olha, eu até gostaria de pedir desculpas em público aqui, porque eu não sou psicólogo, né? E eu acabei metendo a mão numa cumbuca meio perigosa, que é da psicologia, né? Então eu tive muita dificuldade. A conscienciologia, a tudologia, vai você sim, mas eu tive muita dificuldade nisso, né? Às vezes assim, será que eu não vou falar uma besteira que às vezes já é estudado há muito tempo, exatamente por não ter conhecimento tão aprofundado de algumas teorias, né? Mas eu estou aqui experimentando, né? Isso aí. Mas posso perguntar mais? Pode. Depois também no detalhismo, né? Página 24. O paradoxo da reação emocional de repúdio do assediado ao assediador gerar sintonização entre ambos. Se você pudesse aí até dar exemplos sobre isso. O que acontece? Imagina, aquele exemplo que eu dei agora há pouco. Você está na sua TENEPS, só que você tem um determinado preconceito com um grupo específico. E aquele grupo aparece para ser assistido por você. Né? Então, o que acontece? Aquilo ali, de alguma maneira, vai gerar uma interprisão. Então, quando a gente entende um assediador como um problema, e não como uma consciência como qualquer outra, né? E a gente corre o risco de estar sendo assediador em alguns contextos, assim como a gente corre o risco de estar sendo amparador em outros contextos, a partir do momento que ocorre um repúdio e não um acolhimento daquela consciência, e eu estou dizendo que acolhimento não é você ficar passando a mão na cabeça e concordar. Acolhimento é você compreender. Isso não quer dizer que você não precisa se posicionar cosmoeticamente com relação àquele assediador. Então, quando ocorre um repúdio, é o quê? Você está dando um peteleco no cara. E você, repudiando, você está, de alguma maneira, gerando uma interprisão. Entende? O processo não é por meio do repúdio. O processo é por meio da intercompreensão. O paradoxo está no seguinte, você quer afastar ele, mas, ao contrário, você puxa ele. Esse que é o paradoxo. Quando você está tentando afastar, você está trazendo para mais perto. Ao passo que se você resolve, você acolhe, o negócio fica limpo e não tem a interprisão. Então, você libera o assediador. Exatamente. E aí tem muita visão, eu acho, ainda religiosa, de considerar um assediador um cara do mal. O assediador estava lá. Gente, o assediador é uma consciência em crescimento, assim como os olhos.
né? Está buscando a maturidade dele. Nós ontem, né? Nós Ou ontem. talvez até hoje. Isso, e talvez até hoje, exatamente. Né? É o que eu falei, todo mundo aqui, enquanto ainda talvez não é desperto, está correndo risco. Correndo esse risco, está na fronteira. Exatamente, exatamente. Gabriel, aqui, atrás, aqui, do lado. Então, com relação ao assunto, eu estive pensando, com o nosso próprio assédio, a gente não estaria fazendo a mesma coisa? Quando nós repudiamos o nosso assédio nos nossos trafares. Quando nós repudiamos os nossos trafares, né, com vergonha, você cada vez uso de fica preso mecanismo nele, de defesa do ego, então, você de prende alguma ele forma, com você. né, as companhias extrafísicas que estão conosco por afinidade a esses trafares, né, também vão sentir a mesma coisa. Com certeza. É interessante isso aí, né? Porque o trafar está relacionado, assim que você colocou, aquelas consciências que às vezes estão linkadas pelo trafar. Né? Então, assim, o que é isso, gente? É você querer ser algo que você não é. Aí sai do processo do locus de controle. Isso. É exatamente isso. Isso faz parte do nosso processo evolutivo, né? Os nossos trafares é o nosso traço, né? Que a gente tem que trabalhar. Então, se a gente não consegue nem olhar, né? Para os nossos então entra esse processo aí do meio que um acolhimento e a compreensão dos trafares, né? E com isso acolhe os assediadores e com a reeducação a gente acaba assistindo, né? Faz a autorreeducação, a reciclagem e a assistência a essas consciências. E no outro contínuo também, quando a gente diz de enfrentar, de observar e de trabalhar em cima dos trafares, não é se acumpliciar com os trafares. Né? Assim, já que eu tenho trafar, já que eu tenho assédio, então eu vou escambar com eles. Aí não adianta. Exatamente. É eliminar, assim, a qualquer custo, não quer ver. Né? Exatamente. E assim, e aquele negócio, às vezes a gente começa a apontar o trafar do próximo, né, do outro, daquela consciência que está ali do lado, exatamente para a gente não ver o nosso trafar. E isso tem muito a ver com a questão do locus de controle. Né? E é por isso até que esse estudo aqui coloca, né, que a pessoa que está com o locus de controle muito externalizado, ela tende ao quê? A ficar reclamando dos outros, ela fica exigindo dos outros, e não se exige tanto. E ao passo que a consciência que já está buscando uma visão mais interna, e consegue entender isso, né? Agora, isso é muito sério, gente. A gente conseguir entender, enxergar os nossos trafares, e lidar com os nossos trafares de maneira madura, isso é muito sério. Porque isso dá uma autoridade moral muito grande. A partir do momento que você entende que você tem trafar, e você consegue lidar com o seu trafar, e não ter medo dele ficar exposto para todo mundo, né? Tá lá o trafazão lá do Gabriel, tá gigante. Mas a partir do momento que você não precisa mais esconder aquele trafar, né? que você se liberta dessa colcha que você tenta botar por cima, isso te dá uma autoridade muito grande. Né? E a gente entendendo que toda consciência tem o direito de errar, que isso faz parte do processo de amadurecimento e desenvolvimento, processo evolutivo, faz parte da vida, né? Isso te dá uma tranquilidade muito grande. Né? Eu acho assim, que talvez isso possa ser o princípio da desperticidade, do caminho de obtenção da desperticidade. Isso. E enquanto que, se ainda o trafar do outro está incomodando na gente, aí tem que observar o incômodo que está causando na gente, por que isso está acontecendo. Né? Se está mexendo contigo, está refletindo, né? Então tem algo a ser pesquisado aí. Exatamente. Parabéns por mais esse verbete aí. Eu queria fazer duas perguntinhas. Uma é na página 22, eu sei que você já falou um pouquinho, pensenologia, primeira linha, na interferência grupal, na clareza autopensênica. Você trouxe exemplos da Socin, né? Como a mesologia influencia a gente. Mas eu queria que você expandisse para como é que funciona essa interferência grupal, por exemplo, dentro da conscienciologia, quando os seus valores são iguais aos valores do grupo, por exemplo. Né? A gente tem questão próximos, né? de dupla evolutiva, de dispersidade, de tenepse. A gente sabe que o intermissivista traz isso como um valor. Mas, muitas vezes, a pessoa acaba também precipitando certas decisões ou se envolvendo em alguns contextos para querer ser aceito por um grupo, ou para se aproximar por amizade, né? Porque as pessoas já são tenepsistas ou já são duplistas. Né? Como é que se consegue fazer essa diferenciação? Que você está tomando uma decisão realmente que é um lock interno, com seus valores, ou se você está tomando uma decisão por pressão externa, porém aqueles também são seus valores. E você acha que são seus?
E você acha que são seus, né? Ou Olha, você acha que o que você está fazendo é o correto, né? Patrícia, essa pergunta é fantástica. Porque, assim, a gente entrou no nível de refinamento, talvez, do nosso grupo, né? E aí o que eu vejo é o seguinte, tem muito a ver com os valores, né? E quando a gente está falando de conscienciologia, talvez a gente está falando de valores conscienciais que tocam mais no nosso âmago, digamos assim, né? Que estão mais relacionados com o que, de fato, a gente acredita, que aquela consciência acredita. Agora, quando a gente coloca aqui que a interferência grupal na clareza autopensênica, a gente tem que olhar essa interferência a gente pode olhar essa interferência sobre dois vieses. Qual viés? A interferência positiva e a interferência negativa. O que seria a interferência positiva? Aumentar a clareza autopensênica. Né? Às vezes, uma TARES, às vezes, quando um professor faz uma TARES, ou quando você lê determinado livro, ou quando você entra em contato com uma determinada ideia, aquilo ali vai aumentar a sua clareza autopensênica. E, em contrapartida também, o nosso grupo também tem trafares. Né? E aí você pode ter processos de redução da sua clareza. O que eu acho interessante? Eu acho interessante as pessoas entenderem o paradigma consciencial. Então, assim, fala-se muito de paradigma consciencial, mas talvez não entende-se tanto de paradigma consciencial. A teática que faltaria, vive-se pouco. Não só a teática. A teática, no meu entendimento, já vem da falta de entendimento. Por quê? Porque a consciência, quando ela consegue entender o paradigma consciencial, ele está diretamente relacionado aos trafores e ao loco interno. Ao passo que, quando não há um entendimento, de alguma maneira se perde isso no caminho. Então, assim, o grupo pensa cosmoeticamente, o grupo tem valores muito parecidos, mas cada consciência sabe o que é melhor para si, em última instância, ou deveria saber. Aí entra a questão, deveria saber. Por quê? Porque as nossas necessidades evolutivas são diferentes. Então, por mais que a gente esteja num grupo, cada indivíduo daquele grupo é único. E aí entra também o processo de contribuição do indivíduo para o grupo. A partir do momento que aquele indivíduo ele não se assume em termos de trafor, é por isso que o trafor tem a ver com locus de controle interno, ele não está contribuindo para o grupo. E ele vira o quê? Maria vai com as outras, né? Ele vira mais um. Ele vira ele não acrescenta, de fato, né? Ele vira mais um peixinho ali. Que não... É mais um na multidão. Mais um na multidão. Agora, como vencer isso? Não é fácil. Por que não é fácil? Porque eu falei, é um grupo evolutivo. É um grupo que às vezes vem de muitas vidas e valoriza coisas muito parecidas. Então, o aspecto da política do grupo começa a ficar mais sério, mais refinado. Agora, tem uma coisa que é interessante a gente pensar aqui, que assim, ó, o fato de chegar aqui, o grupo inteiro ter os mesmos valores, né? Grupo evolutiva, TENEPS, né? Não é porque chegou aqui e ouviu essas coisas e está se deixando levar pelo outro. É que a gente teve um curso intermissivo no qual cada um de nós foi convidado a fazer autorreflexão, não é? Então, fez autorreflexão de todos os seus trafores, viu o teu passadão, fez uma programação existencial e chega aqui já com conhecimento, já com o loco interno já decidido do extrafísico. Isso, para mim, que dá essa confusão, né? E aí parece que está todo mundo aqui seguindo a mesma coisa, e não é. Já fez a discussão do loco interno lá no extrafísico. Né? Eu acho que o interessante de repente, me ocorreu aqui, ver os resultados, né? Porque a gente sabe que o processo social, muitas vezes o processo de inclusão, para quem tem um loco muito externo, acaba fazendo as coisas para ser aceito pelo grupo. Mas aí a pessoa começa uma TENEPS e aquilo não se sustenta, ou começa um relacionamento e aquilo não se sustenta. Né? Então, assim, de repente, essa questão da autofidelidade, né? Sem dúvida. Você trazer para você e a autofidelidade, mesmo que eu compartilhe do mesmo valor, mas qual é o meu momento, né? Eu não vou fazer algo só para ser aceito socialmente, ou em termos de amizade por aquele grupo. Eu acho que aqui o que tem que gerir a gente é a recuperação de cônjuges, né? E acho claro, que... tem conceitos novos, como foi colocado hoje de manhã, tem conceitos novos que a gente não viu lá no curso intermissivo. Só que, assim, são as filigranas do processo, mas o basicão nosso aqui é recuperação de coisas. A gente ouve a ideia e aquilo a gente recupera de uma maneira que parece que foi entendido aqui, mas não, já está decidido pelo loco interno lá
No E curso é um processo, intermissivo. Patrícia, de compreensão mesmo que a gente, enquanto grupo, talvez a gente esteja fazendo o primeiro movimento ou os primeiros movimentos sobre um aspecto mais crítico e mais cosmoético. Então, às vezes, o nosso grupo vem de um passado, às vezes, muito absolutista, muito autoritário, muito perfeccionista. Então, assim, e que agora é um momento de aprendizagem de sinapse, ou pelo menos assim, de colocar em prática algumas sinapses que a gente já está elaborando, talvez, de um curso intermissivo, por exemplo. Então, eu acho que a melhor maneira de você acertar é experimentando, sabe? Não tendo medo de expor seus trafares e de colocar à prova. Se tudo der errado, né? O professor Valdo fala, né? Se tudo der errado, a pior coisa que pode acontecer é o quê? Dessomar. Então, A consciência vamos não embora. dessoma. É isso, exatamente. Então, assim, é isso aí. E agora, outra coisa muito legal que eu percebo é o seguinte, tem um grupo de discussão aí no Facebook, né, de um pessoal que talvez está um pouco antagônico à Conscienciologia. São grandes, assim, eu vejo assim, tem muitas pessoas com muitos trafores, assim, cabeças maravilhosas, ideias maravilhosas. Só que falta um nível de acolhimento, né, do próximo, do grupo. Ou seja, é você compreender aquela pessoa do seu grupo. Não é porque o camarada está na Conscienciologia porque ele é semideus, ou ele é perfeito, né? De novo a ideia da perfeição como um processo religioso que a gente cria, né, como um patamar a ser atingido. Então, assim, lógico, nós temos uma identificação grupal, nós temos, digamos assim, um patamar de pessoas num grupo que pensa mais ou menos parecido, temos. Só que a gente tem que entender que não é o grupo que forma a gente, é a gente que forma o grupo. Você está falando muito em autenticidade consciencial. Sem né? dúvida, sem dúvida. Você é autêntico com seus valores, seus princípios. Exatamente. E no fundo a gente sabe quando o negócio está torto, está errado, não é por ali, né? Então manter essa autofidelidade íntima, né? Trazer esse lock interno. E ser corajoso para bancar isso. Porque é igual aquele cara lá que eu falei no início aqui da foto, né? Lá do movimento nazista. Todo mundo lá fazendo aquele sinal lá, e só um cara lá de braço cruzado. Imagina o que ele... A pressão holopensênica. Exatamente. Né? E aí tem um processo extrafísico, né? De pressão, de manutenção. O professor Valdo colocou um negócio muito legal do nó górgico, né? Que o assediador, né? Do retro-assediador, aquele camarada que não quer o nosso desenvolvimento, o que ele faz? Ele vai nesse nó exatamente para fazer a gente pensar daquela maneira. E quando a gente consegue, de alguma maneira, se posicionar contra esse jugo externo, aí sim a gente está entrando num nível de autenticidade que vai permitir a gente a caminhar. Né? Talvez assim, e isso tem muito a ver com Tales, por exemplo. Quando você diz um não, quando você é um pouco, às vezes, mais... você não passa a mão na cabeça daquela consciência, às vezes pode parecer algo ruim, mas não, às vezes aquilo ali é de fato o que está gerando um processo evolutivo ali. Eu só Muito queria bom, falar uma coisa relacionada a isso. Você falou que o nosso grupo está no momento de ter os mesmos referenciais. A gente tem um código de cosmoética, mas é importante frisar que o que é cosmoético para um não é para outro, né? Então, assim, quando a gente abre para a opinião do grupo, mesmo todos sendo cosmoéticos e sobrepesando, existe o relativismo psicológico lá. Então, uma mesma palavra não significa a mesma coisa para mim nem para você. Então, muitas vezes o grupo vai te dar milhares de escolhas cosmoéticas. Você pode seguir todas, mas nenhuma é para o seu momento. Então, sem dúvida. Né, você tem que ter essa coragem para ir contra a pressão, mesmo que ela seja cosmoética. E isso que gera riqueza no grupo. Né? Todo sistema absolutista é contra o quê? As diferenças. Né? Eles tentam homogeneizar o máximo possível. E o cosmos, ele faz o quê? Ele é o mais diverso possível, né? E exatamente isso. E assim, essa questão do relativismo, ela está muito relacionada ao locus de controle, por quê? É exatamente isso. Às vezes, por mais que você tenha uma boa intenção, é só você que vai sentir quem é você. Agora, esse relativismo, a gente tem que ter bastante critério aí com esse relativismo, porque eu entendi o que você falou, é de um para outra pessoa. Mas a gente tem aqui um conceito que é o autoabsolutismo, né? Dentro da autoabsolutismologia, que é um dos itens lá do memorando, que é assim, você compreende, você tem seu código de cosmoética, você tem que ser autoabsoluto com você, não é com o outro, mas é com você. Controle interno. Então não pode fazer negocinho. Então se você tem o seu código pessoal de cosmoética, não vai fazer negocinho com ele. Ou é cosmoético ou não é. É uma coisa assim, você tem noção do que é uma coisa cosmoética. Então, eu concordo com você que cada um tem um nível de cognição e compreende determinada situação de um jeito. Mas, assim,
O que pode ser cosmoético, por exemplo, eu falar para você agora, né? Pode não ser apropriado para falar para o outro. Então, eu falar a mesma coisa para você e para o outro pode ser anticosmoético. O cosmoético é falar o que você pode ouvir e o que o outro pode ouvir. Só que eu tenho a noção do que é cosmoético. Naquele instante que eu estou falando com você, não tem meio termo. Ou é cosmoético ou não é. Na hora que eu estou falando com o outro, não tem meio termo. Ou é cosmoético ou não é. Então, a relativização é de um para o outro, mas naquele momento não tem relativização. Aí entra o autoabsolutismo. É uma coisa meio confusa isso, mas eu acho que é importante. Mas é uma coisa que eu não entendi. Então, assim, às vezes a outra pessoa fala uma coisa para você, te dá uma dica e ela é cosmoética. Não, com certeza. Para o seu momento e tudo. Mas eu estou falando assim, que mas às vezes a pessoa escolhe não seguir aquilo e vai pelo próprio referencial dela e acaba que é melhor, assim, entende? Não que o que você falou não seria cosmoético. Não, a pessoa que está falando pessoa tem que manter o autodiscernimento, né? Aí entra uma questão muito séria aí, que é a questão da subjetividade e da intersubjetividade. Intersubjetividade. O que acontece? Às vezes, para quem está olhando de fora, pode estar dando tudo errado para aquela consciência. E ela perdeu o emprego, né, largou a família, não sei o quê. Assim. Só que, às vezes, dentro do processo de amadurecimento daquela consciência, a gente não sabe o que está se passando ali. Então, esse é o perigo, assim, por mais que você fale algo para outro, por mais que seja cosmoético, é aquela consciência que vai ter que saber se vai executar ou não, e aquilo ali, e a decisão dela, no momento que ela decide ou não em seguir aquilo, mostra o nível de maturidade dela. É uma questão bem complicada. Vilma, você chegou a sua vez. Em fatologia, a vivência ingênua da fé cega nos deuses antropomórficos. É a página 23. 23. Heróis e super-heróis. Eu gostaria de saber a sua vivência e o que se influenciou no seu loco interno isso. Olha, Vilma, eu acho que todo mundo que passou por um processo religioso, de alguma maneira ele vai ter passado por esse processo de crença, de fé em algum tipo de Messias, algum tipo que nada mais é do que um herói, né, ou super-herói, com poderes, né, aquela coisa toda, e talvez até acreditou em algum tipo de Deus que tem alguma característica, digamos assim, que seja humana, né? Por isso eu coloquei aqui antropomórfico, que é a semelhança de algum ser humano idealizado, né? O que acontece? Eu coloquei como uma vivência ingênua. Por quê? Porque isso é o ápice, digamos assim, do locus de controle externo. A consciência que ainda está presa a esse tipo de crença, a esse tipo de vivência, em que depende, por exemplo, a pessoa não sai de casa sem pedir, né, sem pedir alguma coisa, sem se relacionar com isso. Ela está, assim, digamos assim, num patamar de ingenuidade, de infantilidade muito grande, com relação ao entendimento do que de fato ela é. É interessante, né? Ela não tem nem consciência do que ela é, na sua essência. Ela ainda está presa assim, a um processo de que ela acha que ela foi criada por outrem e que esse outrem pode mandar nela ao bel prazer e que tem poder total sobre ela. Então ela não consegue nem enxergar o que ela é no cosmos. Ela não conseguiu entender ainda o que de fato é uma consciência. Eu também não entendo totalmente o que é uma consciência. Mas dentro de um processo de pesquisa e autoexperimentação, eu já consigo entender a minha autonomia e a minha capacidade única, entendeu? Meus trafores, e aquilo que eu sou, que seria, digamos assim, a minha essência. Então, eu coloquei isso aqui para a gente estar atento aí, que às vezes a gente sempre elege um herói, também assim, e às vezes esse herói, ele pode ser um herói mais sutil. Então, por exemplo, no trabalho, um representante dos colegas, às vezes é um amigo. Então, assim, o locus de controle, ele não se dá só com coisas grandes, com a consciência. Às vezes o detalhe é muito sutil. Então, a gente às vezes elege um herói para uma determinada situação, mas aquilo ali pode ser bacana no momento, porque pode ser uma questão grupal, mas às vezes não. Às vezes você está terceirizando por uma questão de comodismo, por uma questão de não entender o seu papel. Uma questão de apego mesmo, se apegar a isso, né? Sim. Para se acomodar.
A questão do apego também, com certeza, com certeza. Para você mudar, você tem que desapegar. E evoluir é mudar, então, de alguma maneira, vai ter que desapegar mesmo. Obrigada. Tudo bem? Isso, já chegou. Gabriel, tu poderia ampliar ali o último item da fatologia, a necessidade de aceitação alheia, na página 23. Então, isso aí, o que acontece? Está tudo relacionado com o processo de autoestima, que está tudo relacionado com o processo de você não entender quem você é e de não se respeitar, né? A consciência que não consegue entender o valor dela, ou seja, a consciência que não consegue valorizar quem ela é, e para você valorizar quem você é, você precisa compreender que tetrafar é algo natural, que faz parte do desenvolvimento. Não estou dizendo para você ser leniente com seus trafares. Estou dizendo que você tem que entender que é natural tetrafar. São coisas diferentes. A pessoa que não consegue se entender, então, em função disso, dessa baixa autoestima, ela começa a ficar o quê? Muito dependente da opinião do outro. Então, assim, se a pessoa não elogia ela, ela começa a se sentir mal. Se ninguém fala que ela é boa, ela não consegue se valorizar. Então, assim, você acaba criando uma dependência muito grande do que é externo. Se a pessoa te critica, você acha aquilo o fim do mundo. Nossa, me criticaram. Gente, faz parte. E às vezes a pessoa que se posiciona cosmoética vai ser a mais criticada, né? Assim, então, assim, evoluir é o que o professor Valdo fala de falta de testosterona, né? Às vezes você vai ter que bater o pé e bancar o seu processo. Por quê? Porque é o cosmoético. Então, assim, a gente pega aquelas pessoas que, por exemplo, não conseguem sair de casa sem se maquiar. Porque o que os outros vão pensar de mim? Meu cabelo está desgrenhado, minha roupa está suja, isso e aquilo. Então, assim, uma coisa, gente, é você ter um compromisso profissional e ter que estar bem arrumado. Outra coisa é você não conseguir viver se você não tiver arrumado. Por exemplo, o que indica isso? Indica que você depende da heteroaprovação. Ou seja, se você não estiver bonitinho, as pessoas vão olhar, ih lá, o Gabriel saiu todo desgrenhado hoje, e aquilo vai te afetar. Ao passo que, se você estiver focado no seu locus de controle interno, você sabe que uma consciência não é uma roupa. A consciência, o trafar, e aquela riqueza daquela consciência não depende da apresentação, talvez, visual dela. A verdade é que a força presencial depende um pouco, né? É uma contradição, é um paradoxo. Mas depende do nível de dependência. Uma coisa é você... Aí entra a questão da deliberação. Por exemplo, volta àquela questão. Eu vou sair de casa, está chovendo, eu vou levar um guarda-chuva. Mas eu vou levar um guarda-chuva por quê? Porque eu que decidi levar o guarda-chuva. Não foi porque ninguém mandou. Ao passo que se alguém mandasse, leva um guarda-chuva, aí... Entende a condição? Então é isso. A questão é você estar lúcido para a sua decisão. E, gente, a gente vive em sociedade. É lógico que a nossa decisão vai ter que passar, vai ter que se relacionar com as demais pessoas. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que se fechar numa ilha. A diferença é o quê? É o seu nível de decisão. Então, por mais que você esteja se relacionando com as outras pessoas, quando você entende o seu papel, quando você consegue se valorizar e não se menosprezar pelos seus trafares, não se menosprezar pela opinião dos demais com relação a você, isso te dá uma autonomia em termos de assistencialidade, em termos de posicionamento, e isso é muito sério. Autossustentabilidade. Autossustentabilidade. Isso vai permitir você fazer tares em alto nível, isso vai permitir você ter um padrão energético diferenciado. Oi, Gabriel. Parabéns pelo verbete. Obrigado. Tem 2 itens aqui que eu gostaria que você colocasse qual foi a relação que você fez, como é que você fez com o tema. Tá? O primeiro deles é a página 23, Fatologia, terceira linha, a influência da genética na aprendizagem. Como é que isso entra em relação ao antagonismo Locke interno, Locke externo? Olha, o que acontece? Você tem, quando você ressoma, né, você ganha um corpo físico, né? E esse corpo físico vem com características genéticas do seu pai, dos seus avós, enfim. O que acontece? Uma pessoa que tem uma condição... o melhor exemplo, talvez, para esclarecer, é a questão do macrosoma. Então, assim, como a genética pode favorecer a você ter as cognições que vão te posicionar, por exemplo. Tá? Ou como a genética ela pode te limitar nesse sentido. Tá? Então, o que eu quis dizer aqui é que pode, sim, ter relação
da genética na sua capacidade de aprendizagem, e essa sua capacidade de aprendizagem vai te levar a um locus de controle mais externo ou mais interno. Então, Tá. a genética ela pode ter influência no meu comportamento, ou seja, no sentido de eu ter o locus mais interno ou mais externo, você considera isso? Eu considero que sim. Tá? Mas isso pode ser totalmente questionável. Tá? Isso aí assim, é uma hipótese minha. Agora, quando você começou a falar, eu ainda pensei numa outra situação. Por exemplo, quando a gente ressoma, a gente tem influência da paragenética e da genética. Quanto mais você deixar a genética interferir na tua vida, mais loco externo você está usando. Exatamente isso. O isso. loco interno é você fazer a sua paragenética ser prioritária ali. Ficou claro, outra abordagem. Se ficou claro isso aí, por exemplo, se você tem sua paragenética, tá? O professor Valdo fala isso, às vezes a sua paragenética melhora a sua genética. E às vezes a sua paragenética piora a sua genética. Tudo vai depender. Então, o que acontece? A genética, ela pode influenciar sim, por quê? Porque é algo que você está ganhando de outrem. Quando você ganhou um corpo físico dos seus pais, e aquela genética facilita a sua aprendizagem ou não, de alguma maneira, aquilo ali é uma interferência externa. Então, se você for uma consciência com uma paragenética mais forte, uma questão de locus de controle mais arraigado, aquela influência genética vai tender a ser o quê? Menor na sua vida. Ao passo que se você tem um histórico de... Uma consciência mais forte. Né? Isso aí o seu locus está mais interno. Ao passo que se você vier com um locus mais externo, as influências genéticas elas podem influenciar mais e te dificultar principalmente a recuperação de cons. Ficou claro assim? Não? Não. Como a genética pode mexer no teu locus? Um exemplo prático. Peraí, pega o microfone. Desculpa aí, gente. Está dizendo que uma coisa somática, né, determinado biologicamente, teu soma, pode determinar quão é o teu nível de controle interno ou externo. Eu não estou dizendo que vai determinar. Eu estou dizendo que vai influenciar. Como? Então, olha só. Você tem sua paragenética, certo? De alguma maneira, a sua paragenética, ela se mescla com a sua genética para trazer a tua vida hoje intrafísica. O que eu quero dizer é o seguinte, a sua genética você ganha de quem? Dos meus pais. Dos seus pais, dos seus avós, enfim, dos seus antepassados. E a sua paragenética, digamos assim, é a tua experiência, a tua bagagem. O que eu quero dizer é o seguinte, que dependendo dessa paragenética, você pode ter a sua... dependendo da sua genética, você pode ter a sua paragenética influenciada. E a sua paragenética também pode influenciar na sua genética. Então, mas você respondeu de novo o quê? Não, mas peraí. Deixa eu tentar aqui uma resposta para você. Olha só um minutinho. O que a gente está pensando aqui é de você sair da condição intrafísica e pensar num paradigma consciencial multidimensional. Quem comanda a tua serexualidade é a consciência, é o nível da consciência. Então, assim, você está para ressomar. Você tem uma herança de você mesmo, que é a sua paragenética. Na hora que você está para ressomar, ou você se impõe com aquilo que você tem dentro de você, da sua própria decisão, que é a sua própria paragenética, ou você se submete à sua genética. Entendeu? É óbvio que tem questão de predominância aí. Predominantemente, o que vai comandar na tua vida vai ser a sua paragenética, ou predominantemente o que vai comandar na tua vida é a genética. Só esse fato da própria constituição consciencial tua, de permitir a genética predominar sobre a paragenética, já mostra que a consciência, a condição consciência, já tem um locus mais externo. Entendeu? Aí você tem que pensar não aqui no dia a dia, mas você tem que pensar na questão do paradigma consciencial, um negócio mais olhando assim, sobreparando um pouco mais. Você pega dois irmãos, às vezes um tem uma capacidade para um macrosoma e o outro não tem. Às vezes um tem uma capacidade cognitiva que o outro não tem. Mas, Rosa... E como criancinha. E às vezes, isso aí o quê? Mostra o que a Rosa está falando. Às vezes é um predomínio, a consciência tem um locus de controle interno e isso sobrepara sobre a questão somática. Que, gente, a gente está limitado. De alguma maneira, o soma limita a gente, em algum nível consciencial. E aí, o que a gente está discutindo aqui é exatamente isso. Quão o locus de controle da consciência vai se submeter a esse restringimento. E qual que é a influência do restringimento? Tem que estar. Está desligado. Não.
Tem que passar. Posso, então, contribuir só para essa discussão? Agora, está me ouvindo? Então pode. É o seguinte, em relação à paragenética e a genética, como você estava perguntando, como é que funciona isso, então, a nível molecular? Nós temos, existe já mapeado uma série de genes que auxiliam no processo de aprendizagem. E os genes, né, as moléculas, são herdadas geneticamente. Então, se a gente tem uma quantidade maior de neurotransmissores que facilitam a aprendizagem, naturalmente, essa consciência vai ter uma aprendizagem mais fácil. Isso se vê bem em irmãos gêmeos, por exemplo. As pessoas, irmãos gêmeos, geneticamente têm a mesma genética, mas o nível de expressão da sua consciência é único. Cada um expressa-se de sua maneira única. Então, é um exemplo que a gente vê a influência da genética e, né, ou da paragenética. Tem um jogo aí, né? Isso. Não é uma coisa igual para tudo. O que eu ia falar é muito parecido com o que ela falou, é que conforme a sua energia estiver se manifestando, isso vai ativar ou não determinados genes. E as suas conexões sinápticas do seu cérebro vai gerar as suas sinapses que vai ter um lock de controle maior ou menor, influenciando no que o Gabriel estava falando. E aí eu como você estava querendo. Também é legal observar que esse corpo não foi ganho à toa, né? A pessoa provavelmente programou tudo isso no intermissivo. Agora, eu queria fazer uma pergunta. Na fatologia, página 23, a penúltima linha, as relações anticosmoéticas no processo de drogadição e de manias. Como que o loco externo influencia nessa drogadição? Essas relações anticosmoéticas, né? O que acontece? São duas coisas que são muito relacionadas. Primeiro, quando você está utilizando droga, de alguma maneira você está comprometendo o quê? O seu nível de lucidez, a sua capacidade de discernimento. E isso já faz com que o seu locus de controle ele já seja prejudicado, digamos assim. Se você baixa a sua lucidez, a sua capacidade de decidir ela baixa e de alguma maneira outrem tem mais poder ou poderia hipoteticamente ter mais poder. No caso, uma consciência assediadora que está ali envolvido com esse processo. Então, assim, eu quis frisar isso, por quê? Porque é uma perda em dois níveis. É a perda da lucidez por conta da droga e a perda da lucidez, da consciência em si, por conta do processo de interprisão, das relações. Então, sai todo mundo perdendo duas vezes. Perde-se por causa da falta de lucidez, causada pelo problema somático, e a gente volta à questão de novo do soma, né, enquanto ainda uma ferramenta de lucidez, e com relação aos processos grupais que se desenvolvem em função da falta de lucidez. Tá? E, assim, e também o processo de mania, mais ou menos nessa linha aí. E o que me chamou a atenção, e que eu coloquei isso aqui, e que eu fiz questão de colocar isso aqui, é porque uma pessoa que parte para a opção de usar uma droga ou de uma fuga, né, ela deixa bem claro que ela não quer decidir, que ela não quer enfrentar a questão, de novo, dos trafares. Né? Então, de alguma maneira, ela não consegue suportar, ela não tem segurança psicológica para lidar com determinados aspectos da vida e ela busca uma fuga. E essa fuga é totalmente externa. Né? É o locus de controle externo mesmo. A piração da droga, a viagem da droga, é exatamente isso. Você foge de controle de alguma maneira. Né? E isso também me chamou muita atenção, por quê? Eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás sobre desvio de programação existencial. Eu ainda não publiquei, né? Mas já estou com os dados tabulados. E o principal desvio, eu consegui umas 80 e poucas respostas de pessoas de dentro e fora da conscienciologia. E o principal desvio que as pessoas consideram na ProEx delas, a principal causa é a questão da drogadição. O quê? Drogadição. Me surpreendeu, eu não achei. Porque às vezes o problema fica muito restrito a um círculo, né? Isso. E assim, e a maioria, não a maioria das pessoas, mas o maior motivo foi a questão da drogadição. E eu vi o quanto isso é sério e quanto isso aí, de fato, desvia as consciências dela mesma, né? Que eu enxergo o ProEx um processo muito pessoal e intraconsciencial. Tá. O segundo item que eu queria que você fizesse relação, que eu queria entender sua relação com o tema do verbete, é na página 23 também, efeitologia, segunda linha, o efeito nocivo dos erros de interpretação. Excelente a pergunta. O que acontece? Às vezes,
você tem um determinado fato, e a interpretação daquela consciência sobre o fato é que vai mudar toda a história. Então, a gente estava no círculo mental somático e foi falado de segurança psicológica, que a pessoa, às vezes, ela prefere não ser livre pensadora, ou seja, ela constrói uma série de dogmas, de preconceitos e apriorismos, para quê? Para estruturar a vida dela psicológica, para ela não surtar. Foi exatamente o termo que foi usado, para a consciência não surtar. Então, assim, o que eu quis dizer com relação a esse efeito aqui é o quê? Que, às vezes, se você está aberto se você não tem um apriorismo com relação a uma determinada interpretação, aquele fenômeno ali, você desdramatiza. Eu acho que tem muito processo de desdramatização consciencial nesse processo. Então, por exemplo, dessomou uma pessoa. Dessomou lá a consciência, a consim. Né? Aí, o que o pessoal... Qual que é a reação emocional natural? Processo de perda, de luto, de chorar, de entrar no processo de vitimização. E, às vezes, aquilo ali é o melhor para todos. Então, assim, às vezes a interpretação que a gente dá para um determinado fenômeno... Eu dei um fenômeno, Rosane, às vezes, assim, muito fácil de identificar essa condição. Mas, às vezes, os fenômenos, os detalhes, eles são extremamente sutis. E a nossa interpretação, ela muda tudo. Então, o que eu acho muito legal da assistência? Por que eu sou fã da assistência? Porque quando você assiste, você não tem tempo de ficar com nhenhenhê, com vitimização, com dramatizaçãozinha, você está lá para assistir. E aí você assume o seu processo de empreendedorismo, você assume o processo. Então, por isso que eu acho que quem ganha mais no processo assistencial é o assistente. Porque você sai desse processo, que às vezes você fica naquele processo de vitimização, você fica numa interpretação muito trafarista, ou uma interpretação, às vezes, muito imatura de uma determinada situação. E o cosmos, aí também tem a ver com o entendimento que você tem do cosmos, da vida em si, do propósito da vida, porque você vai se posicionar com relação a isso em função desse entendimento. Em função do quanto você entende o seu papel e o quanto o cosmos foi feito, enfim, ou faz parte da sua vida. É um negócio meio filosófico mesmo, mais complexo, mas que impacta bem no dia a dia, na sua decisão com relação aos fenômenos à medida que eles aparecem para você. E para fenômenos Gabriel, também. A gente tem mais 2 perguntas aqui, Okay. tem 6 perguntas aqui, faltam 15 minutos, Então, a gente vai ser mais breve. vamos tentar ser mais sucinto. Vamos lá. Oi, Gabriel. Eu queria explorar um pouco mais a competitividade com o lock interno e o lock externo. Primeiro, entender um pouco o termo heterocompetitividade, porque assim, eu enxergava a competitividade sempre como você competir com o outro, e se você está competindo com o outro, o lock é externo. E assim, Sem dúvida. Então, eu não entendi o que seria, tipo, competir comigo mesmo, eu estou evoluindo, então eu sempre vou ganhar de mim mesmo, porque se é essa a evolução... Mas é essa a ideia mesmo. Mas aí é simplesmente uma evolução, não sei se é uma competição, porque não tem ganhador, eu sempre vou estar ganhando, não é uma competição. É uma metáfora, né? Eu acho que é quase uma metáfora, mas Sim. é isso mesmo. A ideia é essa mesmo, Marcelo. Mas aí você comentou se uma heterocompetitividade é positiva ou negativa. Sim. Aí, eu entendo mais como sendo negativo, porque eu acho que assim, o foco tem que ser sempre interno e você tem que estar sempre melhorando. Você vê pessoas que estão melhorando, vai te dar mais impulso para você se melhorar. Mas, tipo, você... Assim, o positivo é... O que seria essa competição? Porque a competição implica Marcelo, eu estava ganhar pensando muito ou perder. Eu estava pensando muito no mecanismo da vida de dar um empurrãozinho na nossa evolução. Quando eu fiz isso. Então, por exemplo, você pega lá uma determinada espécie com outra espécie. A questão da espécie que se adapta melhor. Então, assim, e lógico que isso também pode ser trazido para o nosso processo hoje social em termos de competitividade, que é loco externo mesmo. Tá? Então, assim, a competitividade, quando você compete com alguém, você está olhando para fora. Só que isso gera repercussões onde? Dentro. Quando você está se competindo, você está se mudando. Tudo bem que a visão, o seu referencial, ele é externo. Tá? Só que você está mudando para si. Por isso que eu coloquei aqui que a heterocompetitividade exacerbada ela é uma condição de patologia. Porém, eu enxergo que nem toda heterocompetitividade ela pode ser patológica. Tá? Agora, depende muito... aí entra a linha tênue. Às vezes, uma pessoa
que fica competindo porque ela é insegura e ela tem um complexo que ela precisa se mostrar melhor que o outro sempre, isso é um processo patológico. Ao passo que eu olho um cara e vejo, assim, eu vejo um bom exemplo. Pô, Marcelo escreveu 10 verbetes, 4 livros, o cara, pô, tá com a corda toda. De alguma maneira, você é um exemplo para mim, e isso pode ser uma competição, mas no meu entendimento não é uma competição que se transforma em patológica. Aqui a gente tem no círculo mental somático, que hoje foi perturbada essa regra, né? Mas aqui fica o lado A, fica para os autores e o lado B para os não autores. É uma pedagogia, uma parapedagogia que o próprio professor Valdo utiliza para instigar os não autores a se tornarem autores. No fundo, é uma competição, é uma instigação competitiva sadia, eu acho. Né? Mas eu acho que é mais chamar a atenção para uma coisa que é importante. Eu acho que é um pouco semântica também. É uma questão de semântica, talvez. É isso aí. Tem uma pergunta lá em cima? Não. Tem mais alguma? Ah, você. Você acabou? Não sei se você acabou. Você não queria falar outra coisa, não? Oi, Gabriel. Parabéns aí pelo verbete. Obrigado. E eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais esse efeito nocivo dos erros de interpretação, quando isso é prejudicial ao outro. A gente interpreta mal um comentário ou algum outro debate e energeticamente a gente está prejudicando essa outra consciência, achando, né, que a gente está só no erro de interpretação. Você chegou a aprofundar nesse sentido também? Sim, a gente já comentou aqui, Ângela, mas é isso aí. Assim, eu acho que a principal postura que a gente pode adotar, para não entrar no erro nocivo, né, de uma interpretação, é adotar uma postura assistencial. Tá? E assistencial, heteroassistencial e autoassistencial. Tá? Então, o que acontece? Às vezes, você se compreender também, você entender o seu lado, é muito importante. Então, se alguém chega e fala alguma coisa assim depreciativa de você conseguir entender aquela consciência e conseguir também se valorizar, não se perder ou não aceitar totalmente o que lhe é dito. Tá? E aí entra o processo, eu acho que você só consegue ter essas interpretações mais amadurecidas a partir do momento que você está mais traquejado, você consegue experimentar mais. Tá? E não dramatizar o processo. Eu acho que a questão do locus e da interpretação tem muito a ver com o processo de dramatização, o peso emocional que a gente dá para as coisas. A partir do momento que a gente consegue fazer meta-análises, ou seja, a gente consegue refletir de uma maneira mais distanciada sobre qualquer aspecto da vida, isso vai tender com que a gente consiga entender os papéis, entender a condição e sim tomar uma decisão mais baseada num locus de controle interno. Bom, gente, agora eu vou pedir licença a vocês, eu vou dar andamento aqui a algumas perguntas. Eu já vi que 2, se você já respondeu, a gente vai lá. A primeira é para mim. Quando uma pessoa extremamente consciente de sua pequena capacidade intelectual tem acesso à Conscienciologia e percebe as suas grandes dificuldades de acompanhar os novos conhecimentos nela explicitados e que já está em processo de depressão, como ela poderia se ajudar se ela tem condições de ir à Foz do Iguaçu passar 15 dias? Vindo à Foz do Iguaçu passar os 15 dias. Tá certo? Agora, eu queria ponderar rapidamente com você o seguinte. Quando você diz que tem extrema consciência da sua pequena capacidade intelectual, só de você ter essa extrema consciência já mostra que você tem condições, capacidade intelectual de se autoavaliar. Então, não deve ser tão pequena assim. Então, antes que você caia aí na sua depressão, você vem, e aí eu peço para você ligar para o telefone 45 código de área 3525-2652, que é aqui a recepção do CAEC, para ver se você consegue conciliar para você ficar aqui dentro do Village, aqui no CAEC. E aí, olha, você vai encontrar holociclo, holoteca, laboratórios, principalmente o laboratório de pensionologia, de estado vibracional, cosmoeticologia. Você pode assistir mini tertúlias e tertúlias. Holociclo, holoteca, mini tertúlias e tertúlias são todas atividades gratuitas e que você pode vir para
e são todos, holoteca, holociclo e tertuliário, que é esse local que a gente está aqui, é o que a gente chama de mega laboratório da desassedialidade mental somática. Então, é bom para você mesmo. Então, a gente aguarda você aqui, tá bom? Chegando aqui, entra em contato com a gente. Gabriel, na estrangeirismologia, segunda linha, poderia relacionar o bullying com o tema do verbete? Bem, a questão do bullying, eu coloquei focado assim, naqueles adolescentes, né, que passam pela essa situação nas escolas, que às vezes a autoestima daquela consciência, ainda mais no processo de desenvolvimento cognitivo do jovem em si, é muito afetada pela opinião alheia, né? Então, assim, a gente, no processo de desenvolvimento e de experimentação, a opinião alheia, até pelo próprio processo de cultural, ela vale muito. E eu coloquei o bullying aqui porque se a consciência não prestar atenção e deixar aquela como é que se fala, aquela agressão que ela sofre fazer parte da vida dela, o que seria um exemplo de locus de controle externo, ela pode ter muitos problemas no futuro, né? E também para os educadores que estão nas escolas vendo isso acontecer, entender as condições nocivas do bullying dentro do processo cognitivo de uma consciência. Então imagina, né, a gente está lá no extrafísico e às vezes você vem para um nível de restringimento muito grande e no extrafísico, talvez na sua paraprocedência, na sua paracomunidade, você tem um certo nível de segurança, até de caráter psicológico, mas assim, uma segurança, e você vem para um local onde as pessoas estão te atacando, né? As pessoas estão indo nos seus trafares, nos seus gargalos evolutivos. Então, assim, o bullying ele entra nessa condição. Tanto para os educadores evitarem o máximo possível, e para as consciências que já sofreram, não externalizarem, né? Não trazerem isso para dentro de si. Desconsiderar, ainda mais que todo mundo sabe que o nível de discernimento e recuperação de uma criança ainda é muito baixo. Estou dizendo uma criança mediana, né? Ainda é muito baixo. Então, são essas considerações. Na página 22, primeira linha, poderia aprofundar o holopensene pessoal do autorreferencial ambíguo? Você não respondeu isso ainda não, né? Não, cadê? Onde é que está aqui? Página 22, primeira linha. Ah, sim. O holopensene pessoal do autorreferencial ambíguo. O que é isso? É a gente entender que a gente hoje tem referenciais ambíguos. A gente hoje, né, até a desperticidade, provavelmente, a gente ainda vai lidar com a condição de quê? De ter o nosso locus de controle, ele não está só no interno ou só no externo. Em algumas situações, o nosso locus de controle varia um pouco mais para o interno, outras situações um pouco mais para o externo. A consciência está lúcida disso. E quanto mais lúcida disso ela está, ela consegue deliberar mais sobre onde ela quer o locus de controle dela. Então, é basicamente isso. Você está lúcido para que o seu locus de controle ele não está num extremo ou no outro e está variando nesse meio do caminho. Ainda em pensenologia, página 22, última linha. Quais as características dos pensenes de causalidade? Os pensenes de causalidade que eu coloquei aqui, nada mais é do que o quê? A reflexão sobre a causalidade. Então, hoje a psicologia ela tem uma série de estudos, né, a gente estava conversando no início, que muitas pessoas não entendem a causa das ações delas. Então, assim, às vezes, você pergunta, por que você tomou uma determinada atitude? A pessoa te dá um motivo, mas não te dá a causa. Porque, às vezes, a causa é outra que ela desconhece. Então, o pensene de causalidade é o quê? É a pessoa refletir sobre, de fato, qual é a causa das decisões, qual é a causa das ações dela. E começar, a partir daí, entender o locus dela, né? O gradiente do locus de controle dela. Na fatologia, página 22, penúltima linha, poderia abordar a falta de organização minando continuamente as autorreflexões? Sim. O que acontece? Quando a pessoa ela não consegue se organizar, ela não consegue ter tempo e não consegue priorizar. Tá? E aí, o que acontece? O locus de controle dela começa a sair para o externo. Por quê? Porque ela começa a reagir. Uma pessoa organizada, o que ela faz? Ela planeja e executa. Ou planeja e executa ao mesmo tempo. Mas assim, ela tem o quê? Mais deliberação. Ela está mais interna. Ou seja, a organização faz com que a pessoa consiga o quê? Escolher melhor. Né? O desperto antecipa. Então, o que ele faz? Ele já conseguiu se antecipar aos problemas.
E isso tem a ver com o quê? Com organização. Uma pessoa desorganizada, ela faz o quê? Ela está no meio da bagunça, às vezes ela só vai reagindo. Ela só vai recebendo input matando leão por dia, né? Os negócios assim. Ela só vai o quê? Reagindo. Se ela está reagindo, quem que está dominando a vida dela? Os inputs externos. Ao passo que quando você consegue se organizar, ter tempo, deliberar, isso vai te dando um outro patamar. Agora é o seguinte, a gente faz parte, em alguns momentos da vida, você está com mais inputs externos e internos. A questão toda em termos de ProExis é o quê? É a gente entender isso. Então, por exemplo, a questão da fase de planejamento, preparatória e a fase executiva. Como a consciência pode usar essa questão do locus de controle para se posicionar evolutivamente? Então, por exemplo, o professor Valdo, ele ficou um tempão sem falar de conscienciologia, foi falar com uma determinada idade. Por quê? Será que ele não estava se organizando? Será que ele não estava buscando as ferramentas, os recursos? Ou esperando a gente se organizar? Mas entende assim que tudo é o quê? É sincrônico. Tudo vai ao encontro disso. E é isso que eu quis dizer nesse sentido. André. Peraí. O nosso tempo já terminou, infelizmente. Mas é rápido a sua pergunta, porque a gente tem meio... Era para finalizar, o efeito da coragem de assumir as próprias opiniões e divergir publicamente. Desafio, tem meio minuto para fazer. É isso aí. É chegar e colocar ali o que você acha em prática e sem medo de errar. E se errar, paciência, vamos corrigir. Então tá bom, olha. Infelizmente a gente não tem mais tempo. O tempo é implacável. É uma pena, né? É uma pena. A gente continuaria discutindo esse tema por muito mais tempo. A gente agradece a presença de todos vocês aqui, da participação, com perguntas, com as energias. A gente agradece a todos os teletertulianos, com as energias também. E nós passamos, então, para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 102 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 4 recados. A Janete com o curso Síndrome do Estrangeiro, a Nilma do Justiceiro, a Nilma com o curso Acoplamentarium, o Douglas com o Campo Pesquisístico Interassistencial e a Alba com o curso SCP-2 em Foz. Mas nós gostaríamos de solicitar o silêncio enquanto é passados os recados. Obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos, em nome da Reconsciência, para o curso Síndrome do Justiceiro, que vai acontecer do dia 27 de abril, das 9 às 12, das 15 às 18. O curso visa promover reflexões e debates sobre os julgamentos precipitados, as reações exageradas, as distorções cognitivas decorrentes de situações interpretadas como injustas, em prol de uma manifestação mais lúcida e sadia. O curso é R$100 e a gente tem a forma de parcelada em 2 vezes. E quem quiser fazer o curso, por favor, entrar em contato com a Reconsciência no 9993-2000 ou pode falar comigo e tem os panfletos na saída. Muito obrigada. Boa tarde. O CAEC convida a todos os voluntários das instituições conscienciocêntricas para participarem do acoplamentário, no período de 2 a 4 de maio, com a temática voluntariometria. São epicons João Bonassi, Kátia Aracaki e o Denilson Signorini. No acoplamentário, são utilizadas técnicas facilitadoras de desenvolvimento do parapsiquismo, a técnica do acoplamento energético e a técnica da clarividência facial. As inscrições são feitas pelo telefone 3525-2652. A equipe do acoplamentário espera por você. Obrigada. Boa tarde. A Ectolab, Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paracirurgia, em parceria com o IPC, convida os interessados para o curso Campo Parapesquisístico Interassistencial, que será realizado do dia 9 a 11 de maio no Hotel Cordiale, em São Paulo, na cidade de São Roque. O EPICOM será o professor Hernande Leite e também haverá a equipe da Ectolab para poder auxiliar no curso. Os objetivos principais são oportunizar a autoexperimentação parapsíquica interassistencial em campo bioenergético, avaliar qualitativamente as autoparapercepções e promover a autocrítica das mesmas, e qualificar a autometodologia da pesquisa parapsíquica.
São apenas 40 vagas. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone 011 3287 9705 ou pelo e-mail saopaulo@iipc.org. Sem o tio. Obrigado. Boa tarde a todos. O IIPC convida teletertulianos e tertulianos para o ECP2, que vai acontecer no próximo final de semana. O EPICOM vai ser o professor Alci Alves e os dias serão 25, 26 e 27 no Hotel Slaviero, aqui em Foz do Iguaçu. Quem tiver por aí esticando a semana até o final até o próximo final, está convidado também para participar do ECP2, ou quem estiver fora de Foz do Iguaçu ainda, pode ligar para 2102-1448. Código da cidade 45 2102-1448. Esperamos vocês. Para amanhã, teremos o verbete Efeito Fênix, especialidade Reciclologia, com o verbetógrafo Gabriel Lara. Obrigado e boa tarde a todos.